Fala, sexto ano, tranquilidade? Tô chegando aí para uma aula sobre a unidade 5. Ainda estamos em fontes de energia. Então, aparentemente, a gente está chegando no fim dessa matéria. No último vídeo eu fiz umas atividades com vocês que foram bem legaisinhas e hoje eu vou continuar usando o livro digital, né? O livro que a gente abre do computador, para a gente acompanhar a matéria, né? Falar sobre o assunto. Então, quando a gente já pega uma imagem dessa, logo no comecinho lá, energia 5, vista aérea das residências com painéis solares nos Estados Unidos. Logo de cara a gente já tem que lembrar que esses painéis solares não são baratinhos, né? São painéis que produzem eletricidade a partir da luz solar, os painéis fotovoltaicos. E olhando essas casas desse bairro aqui, a gente vê que o padrão de vida é bem alto. Então a galera tem uma grana bacana aqui para investir nesse tipo de energia, que é maravilhosa para o meio ambiente, não é? A gente sabe que isso não é uma realidade de todas as áreas do mundo. Alguns países são mais comprometidos com o meio ambiente e tratam essa fonte de energia com menos impostos. Mas nos Estados Unidos, onde a questão ambiental ainda é algo bem superficial, só algumas regiões, alguns bairros planejados, isso é uma realidade. A gente sabe que os Estados Unidos é o país mais poluidor junto com a China. Então, uma imagem dessa pode passar uma falsa impressão de que os Estados Unidos não é um país que afeta o meio ambiente. Pelo contrário, maior consumidor de petróleo, de carvão. A gente vai ver aí os produtos, as energias, as matrizes energéticas que os Estados Unidos usa. Beleza? Então, vou começar a descer aqui para a gente dar uma olhada. Capítulo: Matrizes energéticas, produção e consumo de petróleo, produção e consumo de energia nuclear, produção e consumo de energia por meio das hidroelétricas. Ou seja, a gente já está por dentro desse assunto, mas como matriz energética é algo que a gente precisa avaliar bastante, que é a paginazinha, não tem imagem aqui, no livro físico tem, né? Tem algum errinho aqui que a gente não tem a energia, mas a ideia de matriz, esse nome, ser a principal, ou seja, é a fonte de energia que produz uma carga energética elevada e ao mesmo tempo nós conseguimos controlar essa produção. Então, quando a gente fala em uma matriz energética, é uma fonte de energia que consegue sustentar uma cidade, uma região, enfim, um país, sem afetar a qualidade dessa produção. Por exemplo, a gente já falou isso algumas vezes, eu não posso chamar uma usina eólica de matriz ainda, porque quando o vento para de soprar, enfim, não vai produzir energia. Então, o que seria uma matriz? Seria essa fonte de energia que a gente controla como ela vai produzir e quando ela vai produzir. No caso das hidroelétricas, que a gente armazena água, isso é perfeito, porque a gente controla a água nas barragens para produzir energia 24 horas por dia. O rio pode estar até baixinho, mas a barragem armazenou água, ela vai produzir energia. Mesma coisa o petróleo. É uma energia que é só queimar. E todos os subprodutos que fazemos do petróleo servem de fontes de energia. Beleza? E de outros produtos também, a gente vai ver mais à frente aí, tá? Então, bem rapidinho aqui, eu não vou ler o texto todo, né? Isso é bem... Eita, para! É que às vezes... Isso, melhor aqui. A gente tem que pensar que a energia é usada pelo ser humano há muito tempo. Né? Desde que o ser humano está no planeta, a gente utiliza os meios da natureza para facilitar o nosso modo de vida. E isso evoluiu até chegar à eletricidade, a energia nuclear, esses painéis de alta tecnologia fotovoltaicos de energia solar. Enfim, com o tempo, a energia elétrica é algo muito fundamental para formular e atuar na nossa existência da sociedade. Não é à toa que eu estou aqui falando utilizando um aparelho eletrônico, não é? Vocês estão assistindo em cima de um aparelho eletrônico. Então é algo que move a sociedade de maneira bem ampla, beleza? Se vocês já viram, por exemplo, um filmezinho que eu acho tão bonitinho, O Menino que Descobriu o Vento, tem na Netflix, tá? Galera que curte Netflix.
esse menino que descobriu o vento, o garoto começa a usar, não vou dar muito spoiler não, né? Tá, descobriu o vento. Ele consegue usar a energia do vento para gerar uma bomba para sugar água numa região super seca da África. Então, enfim, nós, seres humanos, conseguimos adaptar a região a alguma fonte de energia que existe na área. Então, suave, matriz energética é algo super tranquilão. Só que tem gente que usa mais, tem gente que usa menos. Por exemplo, nesse gráfico aqui, ó, energia total consumida por pessoa, per capita é latinha, por cabeça, tá? Em quilowatt dia, ou seja, energia por dia. E a evolução per capita do consumo dessa energia mundial. Então, o que a gente vê lá na época que o homem, ser humano, era primitivo, a energia era bem pouquinha. A gente está usando energia basicamente para sobreviver. E aí, conforme a gente vai avançando nessa evolução humana, as fontes de energia para a alimentação, que era o início, né, esse começo, passa a ser usada para residências, como aquecimento, como iluminação, e evolui para os outros meios. Por exemplo, só quando a gente está com a agricultura avançada que os transportes passam a utilizar energia, como por exemplo os transportes de tração animal. Vai falar, mas não tem energia com um boizinho puxando um carro, com um cavalo puxando uma carroça? Tem. Eu preciso alimentar o meu animal para ele sobreviver, para ele produzir, não é? Enfim, essa evolução, até hoje o ser humano tecnológico, a gente vê que a quantidade de energia por dia aumentou drasticamente. E a tendência é isso continuar crescendo. Só que os aparelhos estão ficando mais eficientes, eles passam a produzir menos energia, beleza? Então, respondendo de novo, o que é essa matriz energética? Refere-se à quantidade de recursos energéticos disponíveis para serem transformados, distribuídos e consumidos em determinado país, que sustentam essa sociedade, beleza? Então, super fácil. Se você pegar isso aqui e botar como a resposta do que é uma matriz energética, beleza. Mas eu gosto muito de pensar que essa fonte de energia tem que sustentar, tá, o território. E, ao mesmo tempo, ela não pode acabar rapidamente. Porque se eu uso uma energia e baseio toda a minha sociedade, meu país depende de uma energia que vai acabar daqui a 5 anos, por exemplo. Pô, futuro está comprometido, não é? Garantir o equilíbrio das demandas existenciais e para o futuro também. Então, as demandas de hoje são as demandas de amanhã. Então, se a gente usa uma energia que vai acabar rapidamente e baseia ela toda para isso, a gente não vai ter um futuro energético com qualidade, beleza? Vou dar uma avançada. Vamos olhar esses dois gráficos aqui, ó. Composição da matriz energética mundial. Em grande parte, petróleo e carvão mineral. Aí eu volto nessa ideia anterior, que as fontes de energia não renováveis estão aqui no topo. Ó. Petróleo, carvão e o gás é a maior parcela dessa pizza, desse gráfico, da energia que a gente usa. E aí a hidráulica, que é renovável, biomassa, que é renovável, também estão aqui, ó, mas estão em uma quantidade muito menor. Alguns países como o Brasil, a gente depende muito da hidráulica, mas não é o Brasil. Muitos países não fazem a utilização dessa energia porque não tem os rios necessários para esse tipo de produção. Beleza? A mesma coisa nuclear. É difícil ter o combustível para produzir energia nuclear, que são aqueles componentes minerais radioativos que eu falei para vocês quando a gente conversou sobre a tabela periódica dos elementos, como o urânio. É difícil de ter urânio no mundo. Então, como não renovável, o nuclear também está aqui, beleza? Então, essa variação de matrizes energéticas ela é bem variável de acordo com o país, beleza? E aí fica feio quando a gente vê outro gráfico, que a composição da matriz energética mundial, sem ver o tipo, só se é renovável e não renovável, caraca, não renovável está dominando, né? Isso é bem assustador
quando a gente pensa que se todo o planeta tem a maior parte da energia não renovável, significa que o futuro dessas energias é o fim. Mas a gente não precisa estar tão desesperado, meu Deus, a energia vai acabar, vai acabar. Não. Algumas fontes de petróleo, por exemplo, elas vão durar muitos anos, décadas. Então a gente está super tranquilo ainda nisso, tá? Pelo menos vai durar bastante ainda. Então, pela primeira vez, as fontes renováveis cresceram mais do que os combustíveis fósseis. Isso é uma reportagem. A gente percebe que alguns países, como Noruega, como Canadá, como Austrália e Brasil, Estados Unidos também, estão investindo bastante nessas fontes de energia renováveis. Lembra daquela cidade que eu já mostrei para vocês umas 15 vezes, que é Tucson, nos Estados Unidos, que é uma cidade que tem pouquíssima concentração de nuvens numa região que tem uma grande incidência solar. Cara, é óbvio que a energia solar para a região é muito boa. Litoral do Nordeste, onde a gente viu aquelas torres eólicas, mesma coisa, se venta muito no Nordeste brasileiro, por que a gente não usa essa energia como algo que ajude bastante a produzir a matriz energética da região, né? Então, a gente vê isso no mundo, uma tendência que a gente está vendo a energia renovável crescendo mais do que esses combustíveis que não são renováveis. Bem legal, mas quando a gente volta para esse gráfico, ainda é uma realidade bem diferente. Mesmo a renovável crescendo bastante, ela ainda é minoria nessa matriz utilizada pelo ser humano, beleza? Então, desde a produção até o consumo, a gente tem que avaliar a região, né, como as fontes da paisagem, o ambiente que a gente está inserido e a quantidade de energia que a região precisa para funcionar. Então, alguns lugares, como por exemplo, vamos pensar aqui numa região, como nossa cidade, Rio de Janeiro, é uma cidade que tem milhões de habitantes. Então, a gente precisa de bastante energia. Cidades como Tóquio, como Nova York, como Paris, são cidades que têm milhões de habitantes. Então, eles precisam de uma quantidade de energia fenomenal. Então, para o consumo seja suficiente nessas regiões, a gente precisa de uma oferta muito grande de energia. Agora, é uma cidadezinha pequena, um interior afastado, essa necessidade não é tão grande assim. E aí algumas fontes de energia não tão potentes podem ser utilizadas, beleza? Então, desde a produção como renovável e não renovável, e como primárias que fazem a principal produção e as alternativas da região, são de acordo com a natureza e com os combustíveis que nós encontramos no fóssil, tá? E aí quando a gente chega no final com esse consumo, essa energia, portanto, deve suprir o consumo total dessa região. Suave? Não vamos ler o texto todo não, vou deixar para vocês lerem com calma isso. Aí vamos pensar no consumo do petróleo, por exemplo, nessa sequência aqui. O petróleo é a fonte energética mais consumida no mundo, portanto está no topo do ranking da produção e do consumo. É o que nós mais produzimos e é o que nós mais usamos. E aí, países com as maiores reservas de petróleo no mundo. A gente vê aqui a Venezuela, que tem bastante. Na Venezuela, a gente vê muito petróleo. Mas no Oriente Médio, que junta Emirados Árabes, Kuwait, Iraque, Irã e Arábia Saudita, se a gente juntar todo mundo aqui, essa região é a região do mundo que tem mais petróleo. E aí você pode pensar, professor, Venezuela tem mais. Na Venezuela tem uma grande reserva sim. Mas o Oriente Médio, por ser uma região, apresenta uma quantidade maior. Eu ouvi em algum lugar que se a gente juntar esses países listados aí, de novo, Emirados Árabes, Kuwait, Iraque, Irã e Arábia Saudita, eles possuem 64% do petróleo mundial. E aí vamos dar uma olhadinha no mapa para vocês verem aonde isso está. Então no mapa, olha onde a gente vai encontrar essas regiões que tem bastante petróleo no mundo. Venezuela é esse país que está ao norte do Brasil aqui, e ao longo do seu litoral e uma área interiorana, existem diversos, centenas de poços de petróleo. E em volta de grandes lagos, que são bacias sedimentares antigas, é onde esse petróleo se formou com bastante quantidade. Então, Venezuela
tem portos aqui próximo a Valência que exportam esse petróleo para várias áreas do mundo, tá? E outro grande produtor que a gente viu na tabela, né, no gráfico, é essa região do planeta aqui, ó, onde tem a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Irã, alguns países aqui como Líbano, Israel, Jordânia também tem, a própria Líbia aqui no norte da África também tem bastante, a Argélia também tem bastante, mas o Oriente Médio, juntando esses países todos aqui que eu falei, são 64% do petróleo do mundo, tá? E aí países lá como Emirados Árabes Unidos, que tem assim grandes construções, fortunas como Dubai, que tem aquelas construções gigantescas, né? As ilhas construídas para serem bairros de altíssimo padrão de vida, foram construídas com as fortunas dessa exploração do petróleo. Então, são países que exploram bastante esses recursos, tá? Esse recurso, o petróleo. Só que, pessoa, tu não vai chegar onde tem os poços. Esses poços não são fáceis de encontrar assim em mapa, não. Porque a maioria dos países não fica revelando tanto essa posição. Eu sei que aqui, nessa mancha escura no Emirados Árabes Unidos, quando a gente aproxima, a gente vê um monte de ocupação. E nelas tem poços de escavação de petróleo. Tá? Só que a imagem aqui não fica tão fácil, tão favorável da gente ver os cavalos que eles chamam, né, de extração de petróleo, que é uma grande bomba que pega o poço para sugar o petróleo lá de dentro, beleza? Então, super suave, a gente sabe que é um produto que vai acabar, mas não vai acabar tão rapidão, tá? Então, Venezuela, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos estão aí nesse topo. Mas os Estados Unidos também está aqui, mas é um país enorme, né, um dos grandes países do mundo, como o Canadá também, como a Rússia, que é o maior país do mundo, e você pensa, poxa, se o país é tão grande assim, ele tem uma probabilidade de ter muito mais. Quando a gente compara lá com... Olha o tamanhozinho aqui, por exemplo, do Emirados Árabes Unidos. Pô, é pequenininho. Quando você compara com a Rússia, que é esse gigante todo aqui do norte da Ásia, é muito mais provável você encontrar recursos num território tão grande, tão vasto quanto a Rússia, do que num paísinho pequenininho, como Emirados Árabes Unidos. A mesma coisa se a gente atravessar e voltar lá para a Venezuela. Não é um país grandão, não é? Tanto que a gente vê, o Brasil também tem petróleo, e o Brasil nem está nesse ranking. Olha a diferença do tamanho, Venezuela e Brasil. Então a gente tem que avaliar bastante essa relação da área com o tamanho das reservas, tá? Não vale nada a gente falar, os Estados Unidos tem bastante petróleo. Tem, mas o país é muito grande, né? Beleza? E aí, países com maior produção de petróleo, tá lá, Estados Unidos, mesmo não tendo tanto petróleo, eles usam muito os seus poços. A gente pode prever que os Estados Unidos, em breve, seria um dos primeiros países a acabar, já que eles exploram tanto. Porque você pensa assim, se eu tenho um copo com água e bebo ele um gole a cada um dia, ele vai durar vários dias. Agora, se eu pego esse copo com água e bebo ele todo de uma vez, rapidinho ele vai acabar. É essa a velocidade que os Estados Unidos têm usado o petróleo. Eles usam bastante petróleo. Então, exploram rápido e usam rápido, ele rapidamente vai acabar. E aí, mais uma atividade bonitinha, estourar balão com os produtos, porque a gente sabe que o petróleo ele produz diversos subprodutos. Então, olha só, vamos ver lá, produtos naturais? Acho que não, né? Produtos de limpeza? Tem produtos de limpeza que usam petróleo sim. Legumes? Lógico que não, né? Telhas de barro? Não. Carne processada? Não. Copos de vidro? Não. Ovos? Não. Soja? É grão? Também não. Corantes e conservantes? Sim. Shampoo? Tem vários shampoos que usam derivados de petróleo. Plásticos? Sim. Poliuretano? Petróleo. Fios de lã? Vegetais. Talheres de prata, tá dizendo lâmpada, vidro, espelho, vidro, não, cereais, grãos, livros, papel, querosene, sim, óleo, papel, não, gasolina, sim, petróleo, moedas, são metais, né? Pratos de vidro, já está dizendo frutas, não,
Pô, o cara tá chamando a gente meio de burrinho, né? Maquiagens, algumas maquiagens sim. Óleo vegetal, não. Porta de madeira, não. Vidro de novo, não. Papelão, é feito de papel. Parabéns! Parabéns! Ai, não errei nenhum. Que maravilha. Enfim, a gente sabe que o petróleo é feito, né? São feitos vários produtos com petróleo. Então ele é um produto, além de um combustível, ele serve para várias indústrias. Aí você pensa, petróleo tem no plástico? Alguns tipos de plástico sim são feitos de petróleo. E aí, como eu falei antes, renda, consumo per capita de petróleo, Estados Unidos, muito. Arábia Saudita, muito. Canadá também. Tá? São os países mais consumidores de petróleo no planeta. A gente vê que boa parte da África, Índia, China, aqui alguns países da América Latina, mesma coisa, usam pouco petróleo, tá? Beleza? E aí, vamos chegar aqui para o esgotamento das reservas. A Arábia Saudita, explorando na velocidade que eles estão agora, vai demorar ainda 67 anos para ele subir. Olha já os Estados Unidos. Como eu falei, eles bebem o petróleo deles praticamente. É muito rápido o que eles estão usando. Então, rapidamente vai acabar. Beleza? Então, vou encerrando aqui. A gente falou bastante aí um pouquinho de petróleo para esse vídeo não ficar tão longo também. E aí depois a gente continua mais um pouquinho nesse tema. Abração, valeu!